Amém. Liguei aqui um cronômetro aqui para ver o tempo. E os especialistas, eles dizem que hoje em dia, quando você vai falar, você tem 8 segundos para prender a atenção do público. Os primeiros 8 segundos definem se as pessoas vão prestar atenção ou não. Então, eu propositalmente deixei passar os 8 segundos. Porque nós não dependemos disso, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Nós viemos para ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que o Espírito quer falar conosco. Eu quero começar lá em João capítulo 1, no versículo 1, onde João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo João ele tem essa revelação de no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele pega aquele mesmo versículo lá do início de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João tem essa revelação, essa inspiração do Espírito, e diz que no princípio Jesus estava lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Interessante que ele fala 2 vezes, ele estava com Deus. E eu estava pensando nisso, o Espírito Santo está querendo trazer é que desde o início, desde a eternidade, desde o princípio de tudo, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estavam juntos, em perfeita comunhão. Eles viviam em perfeita comunhão, desde o início. E eles viviam, antes mesmo de criar qualquer coisa, eles viviam os 3 ali naquele amor incondicional, naquele ambiente onde não havia cobrança nenhuma, não havia falta nenhuma, nenhum estava em falta de nada para com o outro, só havia paz, alegria, havia risos, brincadeiras. Eles viviam em perfeita comunhão, vivendo a perfeito amor de Deus. E em algum momento Deus decidiu então criar um homem, criar um ser com quem ele pudesse compartilhar esse mesmo amor. Criar um ser que pudesse compartilhar essa mesma comunhão, desfrutar dessa mesma comunhão, desse amor incondicional, desse ambiente de paz, de alegria, de felicidade, de risos. E Deus então decide criar o homem. Em Gênesis 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então Deus forma um homem do pó da terra, de algo que não tinha vida. E ele sopra a vida dele no homem. E aí o homem passa a ser um ser vivente, uma alma vivente. O que Deus está mostrando é que não existe vida sem ele. Não existe vida fora dele. Ele criou o homem a partir de algo inanimado, algo que não tinha vida, o pó da terra. E ele sopra o fôlego de vida, a sua própria vida no homem. Então o homem passa a ter vida por causa da vida de Deus. Ele só está vivo porque Deus deu vida a ele. O homem depende da vida de Deus. Não existe vida fora dele. Então o homem foi criado para viver e desfrutar dessa mesma comunhão que Deus teve desde o princípio, desde o início da eternidade. Porque foi Ele mesmo que criou a eternidade, Ele é o Pai da eternidade. E da mesma forma que entre Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo não havia cobrança, não havia falta de nada, ali também não havia nenhuma cobrança, não havia falta de nada. Adão e Eva viviam em perfeita comunhão com Deus, o amor incondicional, a alegria plena. Mas em algum momento o homem escolheu ser independente. Quando Deus dá a escolha ao homem, é porque Deus não queria alguém que fosse obrigado a amar a Deus. Deus não queria alguém que fosse
um robô, igual hoje estão criando os robôs para servir o homem. Deus não queria que o homem fosse como um robô, obrigado a servir a ele. Então Deus deu a escolha ao homem. Então Deus disse, você pode comer de todas as árvores do jardim, somente da conhecimento do bem e do mal, não coma, porque se você comer, você vai morrer. O que Deus estava mostrando é que a vida só vinha dele. O homem tinha vida por causa de Deus. Enquanto ele dependesse de Deus, ele teria vida. Mas a partir do momento que ele decidisse caminhar por conta própria, ele morreria. E o homem, nós sabemos que ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedeceu e ele pecou. Porque o pecado é errar o alvo. O significado de pecado é errar o alvo. O pecado é, eu não sou mais participante do que Deus planejou para mim. Foi isso que Adão fez. Ele deixou de ser participante daquilo que Deus planejou para ele. E o pecado, junto com ele, traz a culpa, traz a vergonha, traz uma má consciência, que a Bíblia chama de consciência do pecado. E lá em Gênesis 3, no versículo 8, Deus vem passeando pelo jardim e Adão se esconde. Diz assim, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores dos jardins. Porque agora Adão tinha vergonha de Deus. Ele se sentia inferior a Deus. Você lembra que quando eles comeram do fruto, eles se viram nus e tiveram vergonha, como se a glória de Deus tivesse saído da vida deles, a glória que revestia a vida deles. E tem algo que eu percebi só há pouco tempo, que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, então eles se esconderam. Mas só depois que Deus pergunta, Adão, onde você está? Porque a voz que ele ouviu era a voz do Pai, do Filho e do Espírito, andando pelo jardim. O Pai, o Filho e o Espírito caminhando naquela comunhão. Adão ouviu eles se aproximando, eles conversando, rindo, para aquele lugar de encontro que ele tinha com Adão, com Eva. Mas dessa vez Adão teve medo, Adão teve vergonha. A consciência da culpa, a consciência do pecado fez ele se esconder de Deus. Ele passou a ter uma má consciência. E a consciência do pecado leva o homem para longe de Deus. Então Adão se esconde por causa disso. Então o homem agora ele tem dois problemas, na verdade. O pecado, que traz a culpa, a condenação e a morte. Porque a partir do momento que ele se tornou independente, ele passou a carregar o fardo da morte. E ele passou a carregar o fardo de tentar produzir a sua própria vida. Ele agora tem que se virar por si mesmo. Romanos 5, versículo 12, diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, através do pecado de Adão, toda a humanidade foi condenada à morte. A morte entrou num ser humano e todos passaram a viver com a morte. Todo ser humano hoje, o que as pessoas mais procuram é uma forma de evitar a morte, prolongar a sua vida. E se você ler a partir de Gênesis, você vai ver que nenhum homem viveu 1000 anos. Adão morreu com 900 e poucos anos e depois, os que vieram depois, cada homem que vem depois, ele passa a viver menos. Morre com 800 e pouco, depois 700 e pouco, 600. Nenhum homem viveu um dia de Deus. Porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então nenhum homem chegou a viver um dia de Deus. É por isso que quando Jesus voltar, ele vai estabelecer um milênio ainda nessa terra, para mostrar como seria um dia de Deus sem o pecado, sem a morte. Então o homem agora tem dois problemas, o pecado e a morte. Mas Jesus resolveu ambos os problemas, tanto o pecado quanto a morte. Porque Jesus levou os nossos pecados na cruz, nos deu perdão,
nós morremos juntamente com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, para uma nova vida. O problema é que as pessoas às vezes comparam isso com um julgamento humano, um julgamento aqui da terra, onde tem lá o juiz, tem o júri, o advogado e o réu. E de repente tem ali o réu que cometeu um crime, que matou uma pessoa, e aí ocorre aquele julgamento e o júri decide que o réu é inocente. O júri decide absolver o réu. E o juiz dá a sentença de que ele foi absolvido, que ele foi inocentado. Então aquele réu que realmente matou, ele sabe que ele matou uma pessoa. Ele vai sair dali com aquela sentença de que ele foi absolvido daquele crime, vai sair dali talvez com um papel carimbado, assinado pelo juiz. E se foi algo que foi noticiado na imprensa, vai sair na imprensa que ele foi absolvido. Então, para a lei, para o juiz, para o sistema judiciário e até para a sociedade, ele foi inocentado, ele foi absolvido. Mas ele sabe que ele cometeu aquele crime, que ele cometeu aquele assassinato. E ele vai viver o resto da vida com aquela consciência de culpa. Por isso que nós não podemos comparar o que Deus fez com o julgamento humano, porque não foi isso que Deus fez. O que Deus fez foi pegar o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado e atribuir a Jesus. Jesus jamais pecou. Jesus não fez nada para merecer. Mas Deus atribuiu a ele o nosso pecado, a nossa culpa. E depois que Deus atribuiu a ele o nosso pecado, Jesus foi feito pecado, ele condenou Jesus à morte. Jesus foi condenado à morte. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi castigado, foi chicoteado. Isaías 52, no final, diz que lá na cruz nem parecia um homem de tão desfigurado que ele estava, parecia um pedaço de carne ensanguentado. Mas lá em Isaías 53 diz que Deus agradou o moê-lo, porque ele estava nos salvando através desse sacrifício. Então Deus condenou Jesus, ele levou a morte, e quando ele morreu, nós morremos juntamente com ele, e quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele, para uma nova vida. É por isso que nós não precisamos mais ter a consciência de culpa, consciência de pecado. Romanos 4, 23, diz assim: o qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus foi entregue à morte por causa do nosso pecado, das nossas transgressões. E ele ressuscitou para a nossa justificação. 2 Coríntios 5, 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Jesus nós fomos feitos justiça de Deus através da obra da cruz. Nós fomos feitos justos. O que é alguém justo? É alguém que fez tudo correto. É alguém que fez tudo aquilo que Deus desejava que ele fizesse. Jesus era justo. Ele jamais pecou. Ele obedeceu e obedeceu até a morte, morte de cruz. E Jesus pegou a justiça dele e atribuiu a nós, sem que fizéssemos nada. Da mesma forma que Jesus não merecia que o nosso pecado fosse atribuído a ele, mas Deus atribuiu. Então Deus também pega agora a justiça dele e atribui a nós, sem que merecêssemos. Nós fomos feitos justiça de Deus, nós nos tornamos a justiça de Deus. Então quando Deus olha para você, ele vê você como justo. Você já deve ter ouvido algumas frases, né, como: quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado. Essa frase é correta, mas não é completa. Porque a questão não é que Deus não vê o seu pecado, ele já viu todo o seu pecado e colocou em Jesus e condenou em Jesus.
É por isso que você é perdoado. Naquela cruz, Jesus levou todos os seus pecados, passado, presente e futuro. Então hoje, quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, porque ele já foi levado na cruz. E o problema é que às vezes a nossa mente não entende como que Jesus levou o nosso pecado do futuro. Mas quando Jesus morreu, todos os nossos pecados eram do futuro. Ninguém aqui estava vivo. Mas Jesus pegou todos os nossos pecados e levou na cruz. E ele foi condenado por isso, ele sofreu a condenação por isso. Você já deve ter ouvido também que quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre você, então por isso Ele não vê o seu pecado. Isso também está certo, mas não é completo. O que o Evangelho diz é que quando Deus olha para você, Ele vê você justo, porque realmente você foi feito justo. Abraão foi atribuído a justiça pela fé dele. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Mas você, além de ter sido atribuído a justiça, você foi feito justo, como nós lemos aqui, nós fomos feitos justiça de Deus. Então a graça não é simplesmente a ausência de uma consciência de culpa, mas é uma transformação na natureza. Você não é apenas perdoado, você foi feito novo. Aquele versículo que muitos devem lembrar, de 2 Coríntios 5,17, que diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, Deus não olha mais para as coisas velhas. É isso que está escrito. O que está escrito é... Coloca aí, Pedro. Está lá já? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram nova. Não é simplesmente Deus não olha o seu passado. O seu passado ele já foi levado na cruz e tudo se fez novo. Você recebeu uma nova natureza. Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas Ele nos deu uma nova natureza. Ele destruiu a natureza pecaminosa e nos deu uma nova, natureza de justiça. A velha humanidade de Adão morreu nele. Quando Cristo ressuscitou, uma nova humanidade nasceu. E agora nós somos participantes da natureza divina, como Pedro diz. Então essa consciência do homem de pecado é o que afasta de Deus, é o que faz ele não desfrutar daquilo que Deus tem para ele. E voltando lá em Gênesis, logo depois que Adão se esconde, em Gênesis 3, 9, Gênesis 3, 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Isso é uma das coisas que a consciência de pecado faz. A pessoa tenta o tempo todo jogar a culpa no outro. Deus pergunta para Adão: você comeu do fruto? Ele: não, foi a mulher que o Senhor me deu. Colocou culpa na mulher e em Deus. E Deus pergunta para a mulher: você comeu do fruto? Não, foi a serpente que me enganou. E aí Deus olha para a serpente e a serpente joga a acusação de volta para Adão. O diabo é o nosso acusador até os dias de hoje.
E isso é o que a consciência de pecado, essa consciência de culpa faz na pessoa. A pessoa deixa de ver a virtude do seu próximo, até mesmo dos seus irmãos em Cristo. A pessoa não é capaz mais de ver a virtude nas pessoas. Só vê as fraquezas, só vê os defeitos, muitas vezes até procurando algo para falar, para comentar, para criticar, para fofocar, porque de uma forma inconsciente ela está tentando tirar aquela consciência de culpa, então tentando passar essa culpa para o outro. É como se dissesse, eu posso estar errado, mas fulano é pior do que eu. Só que isso não resolve, a única coisa que resolve é ter a consciência da justiça. É saber quem você é em Cristo, o que Cristo fez na cruz por você. Porque Ele já levou toda a sua culpa lá na cruz, inclusive a do seu próximo. Se Deus não imputa o pecado em você, não imputa a culpa em você, você vai fazer isso com o seu próximo? Então nós precisamos dessa consciência da justiça. Que é algo que nem a lei foi capaz de fazer. Lá em Hebreus 10, a partir do versículo 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto teriam sido purificados uma vez por todas, e não teriam mais consciência de pecados. Então o que ele está dizendo é que se aquele sacrifício de animais resolvesse o problema do pecado, se eles fossem realmente purificados, eles não teriam mais consciência de pecado. Mas todo ano eles tinham que fazer aquele sacrifício, porque eles continuavam com a consciência de pecado, com a consciência de culpa, com a consciência de inferioridade em relação a Deus. E a religião faz o mesmo com a gente. Porque a religião diz, Jesus te salvou, Jesus pagou o preço pela sua vida. Venha do jeito que você está, que Jesus te aceita. E a pessoa se converte. E aí depois, agora que você se converteu, você tem que seguir essa e essa regra, você tem que agir desse e desse jeito, que você não pode mais pecar, não pode mais fazer isso e aquilo. A religião o tempo todo coloca um monte de regra, coloca um fardo em cima da pessoa. Como se agora, pelo fato de ter sido salva por Jesus, agora ela tem que mostrar que realmente está salva e que não peca. A pessoa tem que ficar o tempo todo focando em não pecar, só que isso só traz mais consciência do pecado. E quanto mais consciência do pecado, mais presa a pessoa fica em pecado. Mas para Deus, o que Ele vê é que Jesus te salvou para você voltar para casa e se relacionar com Ele. É só isso que Deus quer. Lembra lá no início, Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para que ele desfrutasse da mesma comunhão que tinha o Pai, o Filho e o Espírito, o mesmo amor incondicional. Então Jesus salvou você para você voltar para casa e se relacionar com o Pai. Deus só está preocupado com isso, em se relacionar com você. Quando Deus olha para você, quando Deus pensa em você, na consciência de Deus não tem pecado algum. Porque o pecado já foi em Jesus. É como lá na parábola do filho pródigo. Lembra que o filho saiu de casa e o pai ficava na janela esperando o filho voltar. E ele ficava todo dia na janela esperando o filho voltar. E quando o filho voltou, ele correu, se lançou sobre o filho, abraçou, deu vestes novas, fez uma festa. E em nenhum momento você vê o pai falando dos erros do filho, do pecado do filho. Hebreus 10, versículo 11 e 12. Diz assim, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia,
para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. A obra foi completa. Um único sacrifício que ele ofereceu pelos nossos pecados. Nós fomos totalmente purificados. E essa é a nossa condição hoje. Nós fomos purificados e ele assentou-se à direita de Deus porque o trabalho terminou. O trabalho foi completo. E porque quando Jesus morreu, você morreu juntamente com ele. Nós morremos juntamente com ele lá na cruz. Jesus estava sendo crucificado e o nosso pecado, Jesus foi feito pecado por nós e nós morremos juntamente com ele. Jesus tinha que morrer não apenas o corpo, mas também o seu espírito. Ele foi condenado ao inferno. A pastora Débora outro dia até falou sobre isso. Ele foi ao inferno em fraqueza, porque o nosso pecado estava nele. E ele morreu na sexta, o primeiro dia, sábado, o segundo dia, domingo, o terceiro dia. Eu estava pensando nisso e lembrei da parábola do pai dos filhos, o filho pródigo, que naquele momento no céu só estava Deus e o Espírito Santo, pela primeira vez em toda a eternidade. Pela primeira vez, Jesus clama na cruz: Pai, Deus, por que me desamparaste? Foi a primeira vez que Jesus chama o Pai de Deus e que ele se sente desamparado, porque o nosso pecado estava sobre ele, a nossa condenação estava sobre ele. E pela primeira vez só havia Deus Pai e o Espírito Santo no céu. Durante aquele fim de semana. E eu imagino que eles estavam como aquele pai na janela esperando a volta do filho. Eu imagino que o céu estava em silêncio esperando aquele tempo. E quando chegou o domingo de manhã, imagino que Deus só olhou para o Espírito Santo e não precisou dizer nada. O Espírito Santo desceu ao inferno e agora sim com toda a sua glória, quebrando os portões de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro e tirando Jesus de lá e ressuscitando Jesus com poder e glória. E quando Jesus ressuscita, você ressuscita juntamente com ele. Você ressuscita para uma nova vida. Você ressuscita como justo, assim como ele é justo. E quando ele ascende aos céus, você ascende juntamente com ele. Quando ele se assenta à direita de Deus, você é assentado juntamente com ele. Como diz em Efésios. Então esse que é o seu lugar hoje, assentado juntamente com Cristo, totalmente perdoado, justificado. Você é justo diante de Deus. Então, quando diz aqui, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, e você foi assentado juntamente com ele. Próximo versículo diz: aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. Aqui está falando da nova natureza. Essa é a nova aliança. Imprimirei as minhas leis no coração e inscreverei sobre a sua mente. É a nova natureza que recebemos, a nova natureza de justiça. Por isso que lá em Romanos diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós somos transformados por Deus à medida que renovamos a nossa mente. E no versículo 17 acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. E se quando Jesus morreu todos os seus pecados eram no futuro, porque você não tinha nascido,
Ele está falando então de todos os pecados, passado, presente e futuro, porque todos eram futuro, mas ele diz: jamais me lembrarei. Deus não lembra dos nossos pecados, a consciência de Deus não lembra dos nossos pecados. Nós podemos chegar diante de Deus totalmente sem culpa, sem sentir vergonha de nada, sem sentir que está em falta de nada para com Ele. Ou quando Deus olha para você, você acha que Ele encontra alguma falta em você, que você está em falta de alguma coisa para com Ele. Quando Deus olha para Jesus, Ele vê alguma falta? Ele vê que Jesus está em falta de algo? Não. E você foi feito justo como Jesus. Ele atribuiu a justiça de Jesus a você. Então Deus não vê você em falta de nada. No versículo 18 diz: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Não há mais o que fazer pelo pecado, porque tudo já foi feito. Jesus já pagou o preço. Já houve a remissão dos nossos pecados. Nós não estamos mais em falta para com Deus. Deus não cobra nada. Deus não cobra nada de nós. Deus não precisa nem que a gente prove que nós amamos a Ele. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você não precisa nem provar que você ama a Deus. Outro dia eu ouvi uma ilustração de um pastor da África do Sul, que eu achei bem interessante, que ele fala: imagina uma pessoa que é escravo do faraó, e ele tem que fazer 50 tijolos por dia. Todo dia aquele escravo tem que fazer 50 tijolos. Mas chega um dia, ele fez 49, chega o fim do dia, ele fez 49, ficou faltando um. E ele sabe que Faraó, quando vê a pilha de tijolos dele, vai ver que está faltando e vai o castigar. E ele fica com medo. Mas aí naquele dia o filho do Faraó faz o último tijolo e coloca na pilha dele. O tijolo que faltava, o tijolo 50. O filho do Faraó faz o tijolo e salva ele de ser castigado pelo Faraó. E aí ele se sente aliviado, ele vai dormir aliviado e agradecido ao filho. Só que no outro dia, quando ele acorda, ele ainda é escravo. No outro dia, ele ainda tem que fazer 50 tijolos. E talvez agora, com essa consciência de que ele foi salvo no dia anterior pelo filho, ele pensa que ele tem que mostrar ainda mais serviço em gratidão ao filho. E tem muito crente que vive assim. É aquilo que diz em Gálatas 3:3, vocês começaram no Espírito e estão tentando se aperfeiçoar pela carne. Porque o que Deus fez não foi isso. O que Deus fez foi dizer a Faraó: deixa o meu povo ir. E então ele mata o filho primogênito do Faraó, destruindo todo o sistema de escravidão do Faraó. Porque o primogênito é aquele que continuaria aquele império, continuaria a dinastia de Faraó. Então Deus mata o filho primogênito e liberta o povo do sistema de Faraó. E agora o povo é totalmente livre, perdoado. Você foi totalmente livre, perdoado, justificado. Você não precisa agora ficar fazer algo para mostrar a gratidão pelo que o filho fez. Tudo que você precisa é receber o amor dele, é desfrutar da comunhão com ele. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Então você não tem que provar que ama a Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Onde a remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício de pecado. E por causa disso, o autor de Hebreus continua falando o que isso, a consequência disso. Versículo 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu,
isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, primeiro ele mostra o que Jesus fez, um único sacrifício pelo nosso pecado. Ele diz que onde há remissão do pecado não há mais sacrifício por ele, e a consequência disso é que podemos entrar no Santo dos Santos. Podemos entrar na presença de Deus, na sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo véu que foi rasgado. Porque nós temos um sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, e nós podemos nos aproximar com um coração sincero, tendo o coração purificado da má consciência. Mas quem purifica o nosso coração é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, como ele diz, o corpo lavado com água pura. Não sou eu que tenho que me esforçar para me livrar da má consciência. O que eu preciso é alinhar a minha mente com a mente de Cristo, de que eu sou justo, eu sou a justiça de Deus. Eu tenho acesso a Deus agora, eu tenho acesso a esse relacionamento. O propósito inicial de Deus foi restaurado, de ter um relacionamento com o homem, de mostrar o seu amor incondicional. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 14, fala assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Acho que o grande problema que fica na maioria de nós é: se eu sou justo, se eu sou santo, por que eu ainda peco? É por causa da nossa carne, que é o resquício da velha natureza. Nossa velha natureza já foi removida, nós recebemos uma nova. Mas como o pastor Luiz sempre diz aqui, é como você pegar uma árvore de um lugar que tem seiva ruim e planta essa árvore em um lugar que tem uma seiva boa, mas dentro dela ainda existe uma seiva ruim, que tem que sair. Então a nossa carne ela quer nos puxar para a velha natureza que já foi removida. Mas diante de Deus nós já fomos perdoados, justificados, nos tornamos justos. E aqui ele diz que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas e sem pecado. E por isso ele pode nos ajudar. E aqui esse versículo 14, ele diz: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu tive assim um insight, né, desse versículo quando o nosso irmão Eli estava aqui ministrando no culto dos homens. Porque é que ele diz para recebermos misericórdia, e misericórdia é quando alguém se coloca no seu nível. Deus teve misericórdia de nós enviando Jesus à nossa semelhança. Ele veio como homem. É quando Deus se coloca ele se rebaixa ao seu nível para te alcançar, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Qual é o momento oportuno? Será que o momento oportuno é aquele dia que você está bem? Aquele dia que você tem lido a Bíblia, fez o seu devocional, que está tudo bem na família, em casa, no trabalho? Ou será que o momento oportuno é aquele dia que está tudo mal? Naquele dia da tribulação? Será que o momento oportuno é naquele dia que você está passando por uma grande tentação?
Ou até mesmo esse momento oportuno é quando você acabou de cair em algum pecado. E ele diz para nós nos aproximarmos ao trono da graça, para receber misericórdia e graça para ajuda nesse momento, no momento oportuno. A religião diz que quando você peca, você se separa de Deus, você se afasta de Deus. Em certo ponto, realmente, se você peca, você se afasta de Deus. A sua consciência vai querer te afastar de Deus, mas você pode olhar para a palavra, olhar para Jesus, para o sacrifício dele e se aproximar do trono da graça. E receber ajuda, porque esse pecado já foi pago na cruz, já foi perdoado. Tem uma outra versão em inglês que esse versículo está escrito assim: agora aproximamo-nos livre e ousadamente do lugar onde a graça reina, para receber a misericórdia e descobrir a graça de que tanto precisamos para nos fortalecer em nosso momento de fraqueza. Por causa do que Jesus fez, nós podemos nos aproximar de Deus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, porque você já foi perdoado, justificado, você foi feito justo, você recebeu uma nova natureza, você foi feito filho, herdeiro, rei, sacerdote, embaixador de Cristo. Então você pode entrar na presença de Deus sem culpa alguma, sem estar em falta com nada, simplesmente para se relacionar com Ele. E o problema da maioria dos cristãos é que receberam essa nova identidade, essa nova natureza, mas continuam querendo viver como a antiga. Ainda vive com a velha mentalidade. Muitas vezes tentando fazer algo para agradar a Deus, ou para receber algo de Deus, ou até para receber finalmente a paz do perdão de Deus, mas Ele já te deu tudo isso. Você não precisa fazer nada, o que você precisa é mudar a sua mente, como diz lá em Romanos 12, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que eu preciso é renovar a minha mente, é alinhar a minha mente com aquilo que está na palavra, de que eu fui feito justo, de que a justiça de Jesus foi atribuída a mim e o meu pecado foi atribuído a Ele, foi uma troca. E hoje eu já sou perdoado, justificado, eu já sou santo. E a forma de nós fazermos isso é através da leitura, a meditação na palavra, é a confissão de fé. Eu tenho o privilégio de todo dia acordar ouvindo minha esposa falar isso. Eu sou a justiça de Deus. É a primeira coisa que ela fala quando acorda. Eu sou a justiça de Deus. E nós precisamos disso, confessar isso e se relacionar com Deus. E por último, eu coloquei aqui também se relacionar com o corpo de Cristo. Porque Deus é um Deus de comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito sempre viveram em perfeita comunhão. Ele fez o homem para desfrutar dessa comunhão. E Ele fez a igreja como sendo o corpo de Cristo, onde nós somos membros uns dos outros. Se tem um lugar onde nós podemos provar do amor incondicional de Deus é na igreja, porque Deus fez esse ambiente para isso. O apóstolo João, ele fala assim em uma das suas cartas: quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mas aí eu estava pensando nisso e pensei também, quem não recebe o amor do seu irmão na igreja, que está vendo, como pode receber o amor de Deus, que não está vendo? Porque se você entrar lá no seu quarto e pegar a sua Bíblia e ler e orar, você vai receber ali o amor de Deus, o amor incondicional de Deus. Mas tem muitos momentos que você não vai sentir nada. E naquele momento de tribulação, de angústia, o momento que você está sozinho, talvez seja pior ainda, que você não vai sentir nada mesmo, vai ser difícil
até mesmo de crer nesse amor incondicional. Mas quando você está na igreja, através do relacionamento com seus irmãos em Cristo, você recebe desse amor incondicional. E à medida que você recebe desse amor, você também transmite esse amor. Só que às vezes a pessoa, é como nós falamos lá do início de Adão jogando a culpa na Eva e a Eva na serpente. Às vezes a pessoa está tão amargurada na consciência do pecado que ela se afasta. Ela se afasta do relacionamento com a igreja, ela não deixa se envolver com a igreja. E quando começa a se envolver muito, ela dá um passo atrás. Aí faltam uns 2, 3 cultos para se manter longe. Mas ela acaba deixando de desfrutar desse amor de Deus, que vem através do relacionamento. Porque Deus criou a igreja para isso, para ser um ambiente de amor, de amor incondicional. Eu anotei aqui, a única forma de se livrar da consciência do pecado é renovando a mente com a consciência da justiça. Esse versículo, eu peguei uma outra versão também em inglês, desse Romanos 12, 2, que diz assim: pare de imitar os ideais e opiniões da cultura ao seu redor, mas seja transformado interiormente pelo Espírito Santo, por meio de uma renovação completa da sua maneira de pensar. Isso lhe dará poder para discernir a vontade de Deus, enquanto você vive uma vida bela, satisfatória e perfeita aos olhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essa revelação do Espírito. Nós te agradecemos porque em Jesus fomos feitos justiça de Deus. Te agradecemos porque fomos perdoados através desse único sacrifício de Cristo. Te agradecemos porque o Senhor levou o nosso pecado na cruz. O Senhor se fez pecado por nós. O Senhor foi condenado pelos nossos pecados. E te agradecemos, Deus, porque o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos e nos deu vida juntamente com Ele. Te agradecemos porque fomos ressuscitados juntamente com Cristo para uma nova vida, uma vida de irrestrito relacionamento contigo. Te agradecemos porque o Senhor nos fez filhos, o Senhor nos trouxe de volta para casa. Que nós possamos ter essa consciência da justiça. Que o Teu Espírito nos ajude a ter essa consciência da justiça, que somos justos, realmente feitos justos por causa de Cristo. Obrigado, Deus, pela Tua paz, pelo Teu amor. Que nós possamos continuar crescendo na Tua palavra e que possamos continuar crescendo como igreja, como corpo de Cristo, realizando a Tua boa, perfeita vontade, através da força que recebemos do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém.